eu sou a Gabi Picciotto, coach integral, fundadora do Desanja e co-criadora do curso Integral Way. E esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos que eu estou apelidando de bate-pronto, porque neles eu respondo sobre perguntas ou temas que os leitores da minha newsletter ou de textos, alunos ou coaches me trazem. E eu respondo de maneira super aberta, literalmente de bate-pronto, como se fosse um bate-papo que vem na minha cabeça, que vem de mim sobre esses temas. E o tema do vídeo de hoje é sobre intuição e sinais. Mais precisamente, como a gente utilizar a nossa intuição para ler certos sinais que o nosso corpo físico ou que o ambiente externo nos apresentam, né? Então, o que são esses sinais, o que é essa intuição e como usar essa intuição, essa nossa sabedoria para ler realmente esses sinais de uma maneira que nos faça bem, né? E não de uma maneira presa ao nosso medo. O que é a intuição? Então, de uma maneira muito resumida, intuição é uma forma de conhecimento que está dentro de nós. É um sexto sentido, é uma sabedoria interior, uma sabedoria que vai além da razão, que muitas vezes a gente não sabe explicar muitos porquês, né? E que, embora ela esteja sempre presente, sempre esteve desde a história do ser humano, nem todo mundo tem acesso a ela. Isso porque a nossa sociedade ela foi muito baseada nos últimos anos na questão de valorizar a razão, né? Então a gente está voltando aos poucos a ter um contato maior com a intuição. Tem uma frase muito bonita de Jung que diz que cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. Ou seja, isso diz um pouco a respeito da intuição, que é como se dentro de nós a gente tivesse toda a sabedoria que a gente precisa para poder viver, né, para poder tomar as nossas decisões, enfim. E, bom, o que acontece é que quando a gente começa nesse movimento de tentar seguir a nossa intuição, de tentar perceber o nosso sentido, a gente começa a ficar mais atento a sinais externos, seja coisas que o nosso corpo físico apresenta, somatiza, ou seja, coisas realmente do ambiente externo, né? E a gente começa a encarar isso como sinal para nossa intuição interpretar se a gente deve ou não seguir uma mudança, fazer um caminho, tomar certa decisão. E muitas vezes, por a gente estar ainda no modo muito racional, a gente acaba sendo movido pelo medo, né, que foi motivado por uma razão de algum contexto da nossa vida e acha que isso está sendo a nossa intuição. Enquanto não, enquanto aquele sinal ele depende do jeito que a gente interpretar ele. Então a ideia desse vídeo é mostrar um pouquinho essa diferença e ajudar a gente a conectar com o nosso interior para interpretar aquilo e o interior que é realmente a nossa sabedoria e não o do nosso medo, que também está dentro da gente. Então vou dar um exemplo fictício e depois vou entrar em exemplos mais concretos, até dando exemplos meus de coisas que eu estou vivendo agora. Então um exemplo é, vamos supor que uma pessoa quer passar por uma mudança comportamental. E como a gente é um ser integral, todas as nossas partes estão ligadas, ela começa a ter algumas questões no corpo físico dela. Ela começa a ficar com dor de estômago, ter uns certos enjoos, começa a vomitar. E aí ela fala assim, poxa, não, se eu estou passando por isso é que talvez eu não devia mudar esse aspecto em mim, né? O meu corpo está resistindo, eu acho que isso é um sinal para eu não mudar. O que acontece é que quando a gente tenta mudar um padrão, a gente está tentando trabalhar algo que às vezes ficou muitos anos, muito tempo introjetado na gente. Então o nosso corpo é normal que ele reaja, né? A gente como um todo é normal que a gente reaja. Por quê? Porque ele está acostumado com uma situação. Quando você tenta puxar ele, né, exigir que ele mude, ele tenta voltar para aquilo, porque ele está acostumado com aquilo. Isso quer dizer que a gente não deve mudar? Não necessariamente. Às vezes sim, a gente quer sair da nossa zona de conforto, quer fazer diferente e a gente tem essa liberdade de poder mudar sempre, né? Só que nosso corpo vai reagir e vai resistir. Então cabe a gente a perceber se isso é uma resistência e tentar enfrentar e ir além dela, né? É muito um pouco que nem quando a gente começa a fazer um exercício, seja uma musculação e no começo dói pra caramba os nossos músculos e depois aquilo fica mais natural e a gente vai até aumentando o peso. A gente vai começar a correr, no começo a gente não consegue nem correr 5 minutos sem ficar muito cansado e depois a gente pode conseguir até correr uma maratona. Então tem uma questão, né? Isso, óbvio, eu tô dando exemplos literalmente do corpo físico, com o corpo físico, mas quando a gente tenta fazer uma mudança em qualquer aspecto, né, psicoemocional, nosso, etc., o nosso corpo como um todo, ele reage. E até as coisas externas, porque quando a gente muda, né, a gente acaba de alguma forma reverberando isso para o ambiente externo e para as pessoas com as quais a gente lida. Então, para as pessoas também,
né? Sei lá, se a gente é uma pessoa que era mais agressiva e de repente a gente começa a ficar mais dócil, mais serena, as pessoas estranham tanto que às vezes elas parecem dar sinais e respostas pra gente como se fosse melhor o jeito que a gente estava antes. E não necessariamente, de novo, é só porque elas não estão acostumadas com essa nossa nova forma de ser que a gente escolhe. Então a resposta, quando vem esses sinais, elas têm que estar muito mais no interior nosso do que no medo da mudança em si, né? Então, agora é claro que vamos supor que eu seja uma pessoa super workaholic, que esteja trabalhando todos os dias até as 3 da manhã com uma coisa que eu não gosto, que esteja, né, me tirando, assim, toda a alegria de viver, esteja totalmente insuportável e de repente eu tenho um piripaque e vou para o hospital. Bom, isso talvez me mostre que eu esteja exigindo demais de mim uma coisa que não está me fazendo bem, claramente. Né? Então tem uma coisa assim, essa nesse caso não precisa nem muito da intuição, é só analisar todo o contexto que está acontecendo na minha vida. Então, toda vez que vier alguns sinais, seja do ambiente externo, seja uma letra de música que a gente leu e sentiu que era um sinal, seja o nosso corpo físico, né, mostrando algum sinal pra gente, a gente tem que realmente entender se não é um medo nosso, vindo da nossa razão, ou se é alguma coisa realmente da nossa sabedoria interna, algo tentando mostrar pra gente alguma coisa. E dando um exemplo, então, de mais de 5 anos atrás, quando eu comecei minha formação em coaching, a formação que eu fiz no Canadá, ela durava 2 anos. Bem no começo dela, eu tava assim, super nervosa e envergonhada, porque eu era muito mais nova que todas as pessoas que estavam fazendo, né, a formação comigo, então eu supunha que elas tinham uma sabedoria incrível, muito maior que a minha, que eu não era um ninguém e tinha dúvida se eu devia estar lá, estava super insegura, apesar de ter um inglês fluente, inglês não era a minha língua nativa e todas elas tinham. Então a minha vontade era, não, vou começar a aula, eu vou me esconder, vou não falar nada, vou ficar quietinha porque talvez eu não tenha nada para acrescentar. E óbvio que no primeiro dia do curso eu acordei rouca. E eu podia encarar isso como um sinal para realmente ficar muda ou desistir da formação, que aquilo não era para mim. Mas eu não, eu conectei com a minha intuição e percebi que isso era simplesmente um reflexo do meu medo de me expor, né? Do meu medo de acreditar em mim. E eu me propus a fazer diferente, eu me propus em cada parte do curso, né? Que o curso era dividido em várias partes durante o dia e depois em vários dias durante os 2 anos, sempre me expor e sempre trazer alguma coisa de alguma forma, mesmo se eu estivesse morrendo de medo, de vergonha de me colocar. E claro que eu percebi que tudo isso era uma certa ilusão da minha cabeça e que não tinha nada a ver e que eu tinha muito a agregar e para mim foram 2 anos riquíssimos e que, enfim, mudaram completamente a minha vida. Então, um exemplo de um sinal que eu podia ter interpretado de uma outra forma, mas que eu fui lá e recorri à minha intuição. Outra coisa, eu contei um pouco na newsletter, eu acabei de mudar de país, né? Para quem me acompanha, eu morava no Brasil e mudei para Portugal. E vou me casar agora em breve com um português. E como eu tenho 2 nacionalidades, italiana e brasileira, e ele é português, é um pouco complicado em termos burocráticos para a gente se casar. Mas a gente não sabia que ia ser tão complicado que nem tá sendo. Então, assim, foram mais de 3 cartórios, foram idas na igreja no Brasil, idas na igreja aqui, mas, tipo, muitas idas. Idas a várias embaixadas, e embaixadas que estavam fechadas, então tem que mandar documento, e vai e volta, consulado no Brasil, a depender de outras pessoas mandando documento pra gente. Enfim, um trâmite enorme, muita burocracia, muitos nãos, e a gente insistindo em cartórios diferentes para algum aceitar tocar o processo, porque eu entrei com uma nacionalidade italiana e não com a brasileira, enfim, um rolo todo, e a gente podia encarar esse sinal como, olha, não é para vocês se casarem agora, porque não vai dar certo, olha o tanto da coisa que está acontecendo, e a gente não, a gente encarou muito mais como, ok, talvez seja difícil por causa do contexto, por causa das nacionalidades, por causa, né, da burocracia que o mundo envolve, mas a gente faz mesmo essa escolha, e a gente vai seguir adiante independente das pedras do caminho, porque a gente realmente acredita e porque é isso que a nossa intuição diz, ademais das dificuldades, né? E assim como nessa mudança de país, que está sendo uma mudança muito grande para mim em vários sentidos, né? Eu tenho passado por várias resistências, seja do meu corpo, ou seja de coisas pequenininhas, né? Coisas grandes, e cada uma delas eu vou vendo e conectando dentro de mim de que forma que eu quero ler, de que forma que eu quero entender, né? De que forma que eu quero perceber tudo isso. Eu lembro quando eu fiz minha mudança de carreira, nossa, esse negócio de seguir a minha intuição foi tão forte, porque se eu dependesse de ficar escutando o que as pessoas de fora me falavam, ou se eu dependesse dos momentos em que parecia que os clientes iam e viam e não conectar comigo, com a minha sabedoria interior, eu teria desistido.
eu teria muitas vezes desistido, né? Então, em vários momentos eu teria desistido completamente daquilo, porque os sinais externos, eles podiam ter essa leitura minha através do medo, mas eu escolhi a leitura através da minha intuição, da minha sabedoria e conectar internamente, respirar e ver o que realmente aquilo me dizia, ademais do medo, né? E isso me fez continuar e fez chegar onde eu tô hoje, muito feliz e muito satisfeita com tudo isso. Bom, o vídeo era um pouquinho sobre isso, né? Uma pessoa que me mandou um e-mail me trouxe umas questões delas, de como lidar com elas, etc., que me inspirou então a trazer isso. Espero que de alguma forma tenha ajudado. Adoraria saber a tua opinião, então se puder, deixa seu comentário ou me responde no e-mail, que eu vou adorar saber e poder trocar com você. É isso, um beijo e até a próxima.